Olá, tudo bem? Paz. Eu tenho a palavra de Deus para compartilhar com você nessa reflexão de 3 de julho. Ué, mas peraí, onde é que eu tô? Muito bem, eu tô por aqui. Nós vamos falar sobre acenda a luz na nossa reflexão que tem no dia como leitura Mateus 5, capítulo 5 e também o segundo livro dos Reis, dos capítulos 13 a 15. Nossa reflexão em Mateus 5, versos 13 a 16, nos diz assim: a santa e poderosa palavra de Deus. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Muito bem. Nós começamos aqui num blackout, num apagão. E por quê? A partir de 1965, quando o Nordeste dos Estados Unidos e parte do Canadá ficaram às escuras por cerca de 12 horas, o termo em inglês blackout se popularizou. Os maiores apagões da história, em relação ao número de pessoas afetadas, pelo menos que eu consegui levantar, foram na Índia, no ano de 2001, com 220 milhões de atingidos, na Indonésia, em 2005, com 100 milhões de atingidos, e em termos assim de impacto financeiro, vou falar já sobre esse aqui. Tinha uma frequência com que apagões foram acontecendo, provocando paralisia das atividades produtivas no estado mais rico dos Estados Unidos. Os seguidos apagões da Califórnia entre 2001 e 2003 provocaram os maiores prejuízos econômicos da história. Eu não sei se você reparou uma coisa, mas eu estou reparando agora, olhando aqui esses anos. Tanto os de maiores prejuízos financeiros, como de maior número de pessoas atingidas, foram no início desse século. No início do século XXI. Já tem a ver com o que vamos continuar falando aqui. Sem falar dos apagões que também têm sido usados como arma de guerra. Já comentei sobre a chamada guerra híbrida, onde se usa de várias artimanhas, inclusive o apagão. E um não tão distante apagão ficou muito famoso em terras brasileiras recentemente, porque aconteceu em tempos de pandemia. Em 3 de novembro de 2020, a principal subestação do estado do Amapá, a estação de energia, pegou fogo, causando corte do fornecimento de energia para 90% da população do estado. Você deve se lembrar desse noticiário de quase 2 anos atrás, mas já com meses de pandemia. Você lembra como foi muito noticiado aquele frisson todo, com razão, tá? Claro. E pela necessidade que isso gerou, o impacto que isso gerou naquelas vidas que já estavam sofrendo por conta das consequências de lockdown, fechamentos, fica em casa, a crise sanitária em si, tá? Que era real e continua sendo real.
ficou muito conhecido. Dos 16 municípios do estado, 13 tiveram o abastecimento de energia interrompido, ocasionando esse famoso apagão. O acontecido deixou cerca de 765 mil pessoas sem energia elétrica por mais de 10 dias. Você imagina o caos que não foi. O caso foi tão grave que as eleições municipais da capital, Macapá, tiveram de ser adiadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. 2020, ano de eleições municipais, deve se lembrar disso. E aí, para mim não é por acaso de que, eu só observei lendo aqui, esses apagões, pelo menos pelas pesquisas que eu fiz, tidos como os de maior impacto no mundo, o de maior impacto financeiro, na crise de 2001 a 2003, pela sucessão desses impactos, Nordeste dos Estados Unidos e Canadá, de 2001 a 2003, e na Índia em 2001 e na Indonésia em 2005, atingindo o maior número de pessoas. Início do século. Coincidentemente, ou não, para mim não é coincidência isso, tá? Entendo isso agora aqui, lendo aqui as anotações, para mim isso não é coincidência. É de que, olhando para a atual falta de impacto da igreja na nossa sociedade, seja aqui no Brasil ou no mundo, nós temos a impressão de que estamos vivendo um apagão na relevância que nós deveríamos ter. Quando isso começou a ficar mais notório? No início do século XXI. Início do século XXI. Olha como era a igreja no século passado e o que a igreja se tornou nesse século. Se não temos refletido a luz de Cristo, mas as pessoas têm enxergado trevas em nossas atitudes, seja no coletivo da igreja ou individualmente, tem algo muito, mas muito errado em nossas vidas, nossas vidas, tá? Não estou aqui apontando o dedo, nossas vidas. Somos a luz do mundo porque Jesus, a luz do mundo, habita em nós e para que Deus seja glorificado. O texto que nós lemos, versículo 14: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Uma cidade sobre um monte, você não tem como esconder. Se você olha, está ali a cidade. Não tem como esconder. Quer ver um exemplo? Bobo, mas você vai entender. Olha para os montes e que tem as edificações lá, as moradias. Onde você tem as comunidades em morros, por exemplo. Você consegue esconder as edificações, as construções ali? Você olha e você vê que aquele monte está sendo ocupado, não é? Então não tem como. Nem se acende, e claro que aí você pode pensar hoje em dia, ainda mais à noite, à noite com as luzes acesas, você vê também. Nem se acende a candeia e se coloca a candeia, vamos chamar assim, a lanterna, e se coloca debaixo do cesto, do alqueire, mas no velador, no local mais alto, né, dentro dos estabelecimentos, das casas, para que
no alto ilumine. Nós fazemos isso quando falta luz hoje em dia. Onde é que ficam as nossas lâmpadas? Ficam no alto. Elas não ficam debaixo aqui da mesa, por exemplo. Ficam no alto. Então, da mesma forma, devemos ser assim, e para que demos luz a todos que estão ao nosso redor. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E vendo essas boas obras, vão fazer o quê? Vão glorificar o Pai que está nos céus. Ser luz do mundo é resplandecer a luz de Cristo. João 8,12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ser luz do mundo é fazer a diferença. Filipenses 2,14-16. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Então é ser luzeiro no mundo, numa geração corrompida e perversa. Nesse mundo difícil em que domina o dragão, em que o maligno governa, diante desse império do dragão, é que nós precisamos resplandecer como luzeiros. Ser luz do mundo é ter a glória de Deus como pano de fundo. Isaías 58:8. Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cor apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Ser a luz do mundo é não ter outra maneira de caminhar. Não tem outro jeito. Efésios 5:8-14. Porque no outro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto até dizê-lo é torpe, mas todas estas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ser luz do mundo é caminhar em progressão. Provérbios 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E aí, de um jeito muito objetivo, como ser luz do mundo, nós somos chamados a fazer a diferença, a sermos sal da terra e luz do mundo, logo depois de Jesus falar de importantes características de um verdadeiro cristão numa progressiva e bem-aventurada caminhada cristã. Por que bem-aventurada caminhada e por que progressiva? Há um tempo atrás, há alguns anos, um amado irmão que congrega conosco, o evangelista Cleiton, ele conversava comigo, de vez em quando estava sempre conversando sobre a meditação bíblica dele, meditação com a esposa, né, no culto em família, ele e a esposa, e ele dizendo que eles tinham identificado, meditando em Mateus 5, nas bem-aventuranças, uma progressão na caminhada de fé. E ele ficou maravilhado de enxergar isso, muito feliz, e compartilhou comigo naquela ocasião. E aí, meditando, e desde que ele tinha falado comigo até eu meditar novamente nesse texto, passou um tempo. E seguindo o plano de leitura, quando eu fui meditar nesse texto, se eu não me engano, no primeiro semestre do ano passado, 2021,
E eu de fato eu pude enxergar essa progressão que ele havia comentado, né, que tinha identificado. Por quê? Eu fui vendo cada uma das bem-aventuranças, eu fui enxergando uma trajetória, né, uma caminhada bem-aventurada, né, progressiva. Mas, como nós vamos para o versículo 1, versículos 1 e 2, olha o que o texto diz. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca os ensinava, dizendo... A primeira coisa que eu vejo, enxergo na palavra aqui, de que se está escrito, não está escrito à toa. Está escrito com um propósito. Nada na palavra de Deus está escrito, porque está escrito. Não. Algo eu vejo que Deus quer nos comunicar. E quando eu vejo aqui que Jesus, ao ver a multidão, Jesus subiu ao monte. O que significava isso, subir ao monte e começar a falar? Era a característica daquele que queria trazer uma palavra, um ensino. Ele subia, por conta das características topográficas, vamos chamar assim, vento, acústica, para que pudesse falar, ok? Então Jesus teve essa intenção, e ainda mais que ele subiu ao monte e se assentou. Isso era uma característica daqueles que ensinavam, dos mestres. Mas preste atenção no texto, que Jesus ele sobe para ensinar, não que ele sobe para porque ele viu os seus discípulos chegando, mas ele faz isso porque ele vê a multidão. No versículo anterior, do capítulo 4, verso 25, o último versículo diz que seguia uma grande multidão da Galiléia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. Por quê? Porque a fama dele correu por toda a Síria, trazendo os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos, paralíticos, e ele os curava. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Então, a multidão ia se achegando. Quando Jesus vê a multidão, Jesus ele começa a trazer uma palavra. Só que o texto diz que os discípulos, Jesus vê a multidão, subiu ao monte e se assentou. Quem se aproximou dele? Os discípulos se aproximaram, não toda a multidão. A multidão, vamos dizer assim, estava ao redor, mas os discípulos se aproximaram. O que Jesus fez? Jesus abriu a sua boca e os ensinava. Então eu vejo que a primeira coisa, a primeira atitude que nós devemos tomar para que nós sejamos luz do mundo é ouvir a palavra de Deus. É a primeira coisa. A primeira coisa para que nós sejamos uma igreja que ilumina, que não está com aquela luzinha fraquinha. Não tem aquela... Não tenho aqui, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, meu celular, né? Acho que eu vou conseguir. Você tem aqui, não sei como é que vai ficar aqui, né? Mas aqui, ó, tentar botar mais fraquinho. Tá vendo aqui, ó, a luzinha? Essa luzinha aqui ilumina um pouco, né? Ilumina um pouco, ó. Ilumina um pouco. Até que ela ilumina. Mas não ilumina tanto quanto uma lâmpada. Não ilumina tanto quanto um refletor. E muitas vezes a nossa luz ela tá mais fraquinha do que essa lâmpada aqui, que é um pouquinho fortinho, né? Mas tá aquela luz fraquinha, sabe? Que dependendo da densidade das trevas, não consegue iluminar. A primeira atitude é nós ouvirmos o Evangelho. Por quê? Porque quando Jesus começa a falar,
Jesus falava das características daquele que quer ser seu discípulo. A partir daqui, Jesus inicia o mais famoso sermão de toda a história. Muitos já pregaram, já ensinaram sobre ele, tem muitos ensinos a partir daqui. O maior sermão da história, e aqui está registrado a partir do capítulo 5 até o capítulo 7, está o coração da doutrina de Cristo, o coração, tá? Da doutrina de Cristo. Então Jesus ali falava das características de que quem quer ser seu discípulo seguindo na contramão da cultura. Porque tudo que Jesus começou a falar ali era contra a cultura daqueles que estavam ouvindo. E é na contramão. E é interessante por quê? Porque Jesus ele começou a ensinar os discípulos. Mas só que ele ensinava os discípulos falando para toda a multidão ouvir. Ele subiu ao monte, se assentou, ensinando aos discípulos, sim, mas ele falava coisas para todos ouvirem. E isso é reforçado, por quê? E eu já vou falar mais à frente, porque no versículo 11, quando Jesus fala assim, bem-aventurados sois vós, e aí vai falar que é serem perseguidos por causa de Cristo, então ele estava agora, no versículo 11, direcionando para os discípulos. Ou seja, tudo que ele estava falando antes era para todos. E isso me lembra, isso me lembra de como, nos dias de hoje, como se fosse um culto público, por exemplo. Quando a igreja se reúne no culto público, a igreja reunida, a palavra é para os irmãos ali que estão reunidos, mas não é verdade que muitas vezes aos visitantes que não são ali daquela congregação e acabam ouvindo também da palavra, né? Como hoje, a igreja é reunida, mas os de fora podem participar e ouvir a pregação sobre como é seguir a Cristo, não é? E aí, tem um detalhe que eu preciso falar, que é algo que mexe muito comigo. Eu vou ser sincero, eu vou confessar meu pecado. É algo que me irrita muito. O que me irrita muito? Várias coisas me irritam muito. É que quem assiste aqui aos vídeos não costuma me ver irritado. As pessoas que mais me veem irritado, primeiro, é o próprio Senhor, né, claro. E, consequentemente, o mundo espiritual ao redor observa também, mas pessoas aqui na Terra, minha família, minha esposa e minha filha. Então as outras pessoas elas não costumam me ver irritado, não conhecem esse meu lado de ficar irritado. Às vezes sim, às vezes eu deixo transparecer, mas eu seguro um pouco a onda. Mas me deixa muito irritado essa postura de pregarmos com a nossa vida. Esse discurso de que nós temos que pregar com a nossa vida, isso me irrita muito. Por que isso me irrita muito? Nós temos que dar bom testemunho? Devemos. É claro que sim. É claro que nós devemos dar bom testemunho. Porém, é inútil, é ineficiente para a salvação de vidas apenas viver como Cristo, como verdadeiro cristão, sem você abrir a boca para pregar o Evangelho. O Evangelho é Cristo, claro. Então você precisa viver como alguém que compreendeu o Evangelho, suas atitudes, está certo. Mas como é que a pessoa vai conhecer o Evangelho se ninguém falar para ele dessa notícia?
da mais maravilhosa notícia. Muitos se enganam confundindo dar bom exemplo de conduta moral, de andar digno do Evangelho, que temos de ser sim, sermos luz do mundo, tem que ser, tá? É o coração do que estamos falando aqui, temos que ser. Mas confundem isso com pregar a mensagem da cruz. Viver como Cristo viveu aqui na Terra vai fazer a pessoa entender a mensagem da cruz? Me responda. Não vai. Andar como verdadeiro discípulo de Cristo mostra para a pessoa a depravação no coração do homem, que o coração do ser humano é mau, de que todos pecaram e por isso estão destituídos da glória de Deus? Não. Você dar bom testemunho ensina para a pessoa sobre a justa ira de Deus, da ira vindoura? Não ensina. Você dá bom testemunho, aponta para a pessoa que existe que existe o destino no céu, eternidade com Deus, e existe o destino na eternidade sem Deus, no lago de fogo, no enxofre, no local de sofrimento, de ranger de dentes, para sempre. Não. Você dá bom testemunho, mostra quem é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu por aquela pessoa, para que aquela pessoa possa ter acesso a Deus. Não. Dar bom testemunho não é pregar o Evangelho. Não dá para pregar sem palavras. Não tem como. É algo que me irrita, porque as pessoas usam isso como desculpa para não abrir a boca. Jesus, ele abriu a sua boca. Precisava estar escrito e abrindo a sua boca? Não. Poderia simplesmente dizer: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando, se aproximaram dele seus discípulos e os ensinava, dizendo. Mas agora aqui o texto faz questão de dizer que Jesus abriu a boca. Tem que abrir a boca. Deus encarnado andou aqui entre nós, viveu entre nós. Jesus andando aqui na Terra, ele ficou só andando de um lado e de outro, e as pessoas vendo como ele se comportava? Não, gente. Jesus precisou abrir a boca para pregar o Evangelho. O próprio Deus encarnado pregou o Evangelho. Como é que eu quero levar alguém a Cristo sem pregar o Evangelho? Não tem como. A nossa vida, sendo luz do mundo, sal da terra, glorifica a Deus. As pessoas veem as boas obras. Mas isso precisa autenticar a mensagem que pregamos ou abrir portas para que nós preguemos o Evangelho. Não tem como. Quer ver? Eu li aqui, quando eu fui comentar da multidão, e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho, versículo 23 do capítulo 4, e pregando o Evangelho do reino. Jesus teve que pregar, gente. Versículo 17. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Evangelho é uma pessoa? É Cristo. Mas o Evangelho é uma notícia que precisa ser anunciada. Então não dá para pregar só com bom testemunho. Você precisa abrir a boca e pregar o Evangelho. E nesse sentido,
Você precisa ouvir o Evangelho. Eu preciso ouvir o Evangelho. As pessoas precisam ouvir o Evangelho. Os pregadores precisam pregar o Evangelho. Os discípulos de Cristo, onde Deus os plantou, precisam pregar o Evangelho. De que Deus amou o mundo de tal maneira, mundo esse que Ele criou, mas um mundo que estava perdido, que já está sob condenação por conta dos pecados. Pecado esse que entrou no mundo a partir de Adão. De tal maneira Ele nos amou que Ele nos deu o Seu Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele, ou seja, qualquer pessoa que nele crer, qualquer um que depositar a sua fé em Jesus, não esteja mais debaixo da condenação, não mais debaixo da ira de Deus, não em rota de colisão com a ira de Deus. Pelo contrário, é desviado da ira de Deus, mas recebe vida eterna e num relacionamento já com Deus, num acesso a Deus como Pai. E que, a partir daí, somos então transformados como habitação do Espírito Santo e passamos a andar numa vida que exalta a Deus, que glorifica a Deus, e numa vida de santidade e na prática da justiça, no amor ao próximo. Isso precisa ser pregado. Quem não crer já está condenado. E por isso Jesus veio ao mundo, para salvar aquele que se havia perdido. Se nós não ouvimos essa mensagem, se não é isso que está sendo pregado nas igrejas, se não é isso que nós anunciamos, mas é o remedinho para a ferida da pessoa, não tem como. Ok? E aqui nas bem-aventuranças, eu consigo enxergar elementos do Evangelho. No versículo 3, por exemplo, eu vejo a depravação, porque bem-aventurados os pobres em espírito, já vou falar daqui a pouquinho, mas eu vejo aqui, porque o pobre em espírito ele vai reconhecer a sua miséria, seu coração depravado. No versículo 4, a necessidade do arrependimento. No versículo 7, quando fala de alcançar misericórdia, é porque existe o contrário, de não alcançar misericórdia, existe o juízo. Ver a Deus, né? Ver a Deus nos indica de uma eternidade com Ele, e por aí vai. Depois, quando Jesus fala no versículo 17, que Ele não veio destruir a lei, os profetas, mas Ele veio cumprir, e aí cumprir no sentido de ser o cumprimento das profecias de obediência, Ele estava dizendo que Ele é o Cristo que Deus prometeu vir para salvar o mundo. Então aqui no próprio discurso do Senhor, você tem elementos do Evangelho. Então é preciso, em primeiro lugar, ouvir o Evangelho. Segundo, versículo 3, reconhecer a miséria espiritual. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então nós começamos reconhecendo a nossa miséria espiritual e que precisamos de um Salvador. Mas se eu ou você nos achamos impecáveis, se nós não admitimos o nosso pecado, se nós nos achamos boas pessoas, eu tenho uma notícia para nos dar. Nós estamos no caminho do inferno. Sem nós reconhecermos a nossa miséria espiritual, para que nós vamos querer um Salvador? Para quê? Tá tudo bem comigo? Eu não peco? Para que eu preciso de um Salvador? Por que Jesus precisou morrer na cruz para perdão dos meus pecados? Para que Jesus precisou, sem nunca jamais ter pecado, receber a punição pelo meu pecado, satisfazendo a justiça de Deus, se eu nunca pequei, se eu não peco? Então,
Preciso reconhecer a miséria espiritual. Em seguida, é o quebrantamento, é o arrependimento. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Convencidos dos nossos pecados, nos arrependemos. Nos arrependemos. E aqui um parênteses. E nos lamentamos por aqueles que também estão perdidos. Choramos pelos perdidos. Lembramos que ainda há outros perdidos. Quarto, versículo 5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. O manso aqui não é aquele que tem um temperamento mais calmo do que outros. Não é disso que o texto está falando. O termo aqui fala de autocontrole, de autodisciplina, tá? Então nós vamos sendo lapidados, transformados pelo Espírito Santo, tendo em nós forjado o caráter de Cristo, que era humilde e manso de coração. Lembra? Exercitamos o domínio próprio em humildade e autodisciplina. Não é ser manso porque o temperamento é assim. É aquele que, quando tem vontade de se irritar, de se estressar, segura a onda. Entendeu? É manso. Quando pisa no calo, louvado seja Deus. Quando não retruca. Quando sabe segurar a onda, fechar a boca, ser mais ponderado, pesar as situações, sabe? E isso é fruto do Espírito Santo em nós. Cada um de nós precisa disso. Precisamos ser transformados. Quinto, versículo 6, é mudar o nosso padrão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Nós precisamos desenvolver um profundo desejo por aquilo que é o certo. Não dá para ver o que é o errado e deixar para lá. E também, mais do que isso, praticar. Além de deixar para lá, praticar o que é errado. O senso de padrão precisa mudar o nosso do padrão desse mundo para o padrão da palavra de Deus. O padrão precisa mudar. Não é do jeito que os crentes estão vivendo no século XXI. É do jeito que a Bíblia manda nós agirmos no século XXI e qualquer tempo da história. É diferente. O senso de padrão muda para a palavra. E aí nós precisamos reconhecer que é a vontade de Deus que deve ser estabelecida. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Se entende? Sexto, verso 7, é exercer a misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, nós passamos a nos colocar no lugar do outro. Qual é o problema? Eu vou usar uma expressão feia. Que se lixe o outro. Pouca farinha, meu pirão primeiro, não é isso dito aí, mundano? Tá tudo bem comigo e problema dos outros, cada um cuida da sua vida. Ou minha família tá bem, não me importa. Não, no meu caso, as pessoas têm que ter misericórdia, porque eu errei, porque eu falho, eu tropeço, porque eu não sou perfeito e as pessoas querem cobrar de mim perfeição, mas na hora do outro, já sabe, né? Nós precisamos exercer misericórdia. Aquele que exerce misericórdia é alcançado pela misericórdia, mas aquele que não é misericordioso, misericórdia. Sétima atitude, andando em santidade, versículo 8. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Qual é o problema? Se Deus permitisse fazer um raio-x
do coração daqueles que se dizem discípulos de Cristo. Que podridão! Se Deus permitisse que meus pensamentos, meus sentimentos, de hoje, de ontem, dessa semana, passassem aqui no vídeo, né? Dessa pausa no que eu estou falando, passasse aqui no vídeo, eu seria aprovado ou reprovado? Eu sei a resposta. Então, nós precisamos andar em santidade, precisamos ser limpos de coração, nós precisamos buscamos andar em santidade, numa vida piedosa, nesse processo de santificação. Nós somos limpos pela palavra de Deus e também purificamos a nós mesmos. Qual é o problema? A igreja, nesses dias, nesse apagão, ela pensa que não precisa se santificar. Já que eu fui alcançado pela salvação em Cristo, eu disse sim para Jesus, é o que muitos pensam e argumentam. Eu já ouvi argumentos assim. Então agora o quê? Sabe? Nós não podemos ser relapsos com isso. Nós não podemos nos enganar banalizando a graça de Deus. A graça de Deus não é licença para pecar. Mas a graça de Deus, ela nos ensina a andarmos em santidade e em justiça. Já vou falar já no próximo. Nós já vimos, em reflexão sobre a graça de Deus, de que ela capacita o nosso viver em vários aspectos, né? Nós já vimos isso. Então, fazemos isso por nós mesmos, na nossa força? É claro que não. É na força do Espírito Santo. É pela vida de Cristo em nós, é que nós andamos em santidade. Não é por nós mesmos. Mas aquele que não é limpo de coração não verá a Deus. Não verá a Deus. Versículo 9, nós vemos a prática da justiça. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E pacificador aqui, eu vejo dois aspectos. O aspecto daquele que de não arrumar confusão, não ser briguento, é de você sofrer o dano. Sim, você tem que sofrer o dano. Jesus nos ensina aqui, ao longo dos seus ensinos, sofrer o dano. Mas também, numa situação de conflito, em que nós não estamos envolvidos, mas nós estamos presenciando, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos ser os apaziguadores, os pacificadores. O problema é que muitas vezes nós queremos jogar gasolina. É isso mesmo! É treta! É confusão! É sangue! Briga! Lembra da escola? Se você não tinha Jesus, ou melhor, se Jesus não te tinha, você ainda não era de Jesus, nós precisamos ser pacificadores, ok? Isso é muito, mas muito importante. Nos ensina aqui no versículo 9. Quem não é pacificador não tem como ser chamado filho de Deus. Nós não apenas queremos um andar em santidade, a piedade, a vida com Deus, mas também o amor ao próximo, buscando seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então não é só buscar a santificação, mas buscar a paz com todos, fazendo todo o bem possível às pessoas e sermos esses agentes de paz
mas também agentes ministros da reconciliação com Deus, conduzindo essas pessoas a paz com Deus em Cristo. Ok? Nono, penúltimo, versículo 10, é de nós suportarmos a perseguição. Como sermos luz do mundo? Suportando a perseguição. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, da prática. Porque deles é o reino dos céus. Se piamente queremos viver em Cristo Jesus, vem a perseguição. Está na palavra. Se você não quer viver como um discípulo de Cristo, fica tranquilo. Nada vai te acontecer. Em relação à perseguição. Mas saiba que ainda permanece na rota de colisão da ira de Deus. Então, se por querermos fazer o que é certo no caminho da justiça, nos revestindo de Cristo, nos despojando do velho homem e nos revestindo de Cristo, da justiça, das vestes de justiça que há em Jesus, nos vestindo disso e querendo viver agora como uma nova criatura, nós seremos perseguidos. Então você precisa suportar. Depois que eu entreguei minha vida a Jesus, estou sendo perseguido. É verdade. Depois que eu assumi um compromisso mesmo com o Senhor de andar em santidade, parece que tudo se voltou contra mim. Provavelmente é verdade. Agora que eu, consegui abandonar aquela prática do pecado que eu não ligava, mas agora eu consegui abandonar, parece que vem aquela perturbação lá no trabalho, na escola, na vizinhança, não sei onde, dentro de casa, às vezes dentro de casa mesmo. É exatamente isso. Não tem o que fazer. Então, para você ser luz do mundo, você precisa suportar a perseguição. Eu preciso suportar a perseguição. Não tem jeito. E cada vez mais na nossa sociedade, se nós quisermos ser de fato luz do mundo, nos levantando contra a cultura desse mundo, para defender a verdade do Evangelho de Cristo, nós seremos mais perseguidos. Já somos. E seremos cada vez mais. Não tem como fugir disso. Em último lugar, olha que interessante. Eu vou dizer aqui como aprendendo a doutrina de Cristo. Por que eu estou diferenciando do primeiro tópico que eu falei, que foi ouvir o Evangelho? Porque naquele momento, Jesus estava falando com os discípulos que se aproximaram, mas para que todos ouvissem. Agora, no versículo 11, Jesus ele direciona o discurso a partir de então para os seus discípulos. Ok? Vamos dizer assim, naquela introdução, Jesus estava falando, para ser crente tem que para ser crente em mim tem que ser assim. Agora, já que você aceitou me seguir, é dessa forma que me segue. Então ele começa a direcionar, vem uma transição no discurso de Jesus e ele começa a direcionar para os seus discípulos. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então, eu faço essa mudança aqui, porque a partir de então, nós vemos a doutrina de Cristo sendo, após essa introdução das bem-aventuranças, ela sendo trazida, e já vimos sobre a maravilhosa doutrina de Cristo, se eu não me engano foi esse o título, né? Então, como então sermos luz do mundo? Vamos lá, novamente? Dentro aqui do texto, eu enxergo que
ouvindo o Evangelho. O Evangelho precisa ser pregado. E você não pode ficar escolhendo que mensagem você vai ouvir. Ok? Segundo, reconhecendo a miséria espiritual. Que teu coração é mau, que você é perverso, enganoso. Seu coração. Terceiro, arrependendo-se. Reconhecer o pecado não é deixar para lá, se arrepender. Quarto, sendo transformado. Tem gente que finge que se arrepende, porque não ouve a pregação, o ensino, lê a palavra, chora. Ah, Senhor! Oh! E chora. Mas cadê a transformação? Não ora para que o Espírito Santo aplique aquele ensinamento no seu coração. Nós precisamos fazer isso. Ao final de toda a pregação que ouvimos e da nossa meditação bíblica. Orar para que o Senhor aplique aquela verdade no nosso coração para que sejamos transformados. E lembra que eu falei que é um progresso lá quando eu disse sobre a luz da aurora? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós estamos em obras até a volta de Cristo. Então nós estamos continuamente sendo aperfeiçoados, sendo transformados, ok? Feito isso, como nós vamos sendo transformados, existe uma mudança de padrão. Quinto, nosso padrão muda. Nós passamos a exercer misericórdia com as pessoas, passamos a andar em santidade, a praticar a justiça, a suportar a perseguição, e nós nos empenhamos em aprender a doutrina de Cristo. É a doutrina de Cristo. Não são as outras doutrinas. Não são os outros ensinos. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, sem sabor, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte. Nem se acende a candeia se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Por isso, acenda a luz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.